do Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos dando início à nossa reunião desta quarta-feira, pedindo as bênçãos de Jesus, o amparo dos bons espíritos, para que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muito crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe os nossos sinceros propósitos de progresso, de renovação íntima, de aquisição dos valores indestrutíveis do espírito. E é sempre oportuno reverenciarmos Allan Kardec, pois foi ele, na condição de coautor do Consolador, que entregou à humanidade sofrida e necessitada de luz o Evangelho redivivo, rasgando-nos o painel glorioso de Deus, que através dos espíritos redimidos, na luz e na misericórdia, vem convidar ao homem, a nós todos, encarnados, a caminharmos na direção da renovação e da verdade. E foi ele, sim, que numa época dificílima do século XIX, quando as aquisições da inteligência e do conhecimento facilitavam o homem, abrindo horizontes belíssimos, mas ao mesmo tempo o embriagavam na vã presunção de que ele seria senhor das situações e das circunstâncias, pondo-lhe a ilusão de que ele poderia caminhar sem Deus, sem o Evangelho de Jesus. E Allan Kardec vem restaurar a religião, vem conferir uma diretriz segura à ciência e ao conhecimento, trazendo também a filosofia para que o homem possa assim caminhar com segurança, livrando-se em definitivo dos fantasmas que lhe rondam o passo, o egoísmo, a vaidade e todas as outras paixões que o levam ao fracasso, a naufragar nas suas mais nobres propostas. Então Allan Kardec, restaurando também a mediunidade, imprimindo a ela o sentido de mediunidade com Jesus, vem nos ensinar, vem trazer a lição dos imortais de que a mediunidade é um instrumento para a promoção do progresso. A mediunidade sempre existiu. Os estudiosos afirmam com a mais absoluta segurança de que, onde quer que nós lancemos o nosso olhar na estrada evolutiva do homem, em qualquer comunidade, em qualquer período evolutivo, nas tribos mais recuadas, lá defrontaremos, no culto que o homem rendia ao transcendente, comunicando-se com os seus antepassados, colocando por vezes à entrada das furnas alguns símbolos, na intenção de afastar aquelas entidades indesejadas. E Allan Kardec vem nos ensinar o que significa a mediunidade, qual é a finalidade que ela tem para a humanidade. Nos ensinando que nós somos espíritos, que nós estamos encarnados e que mais adiante, mais cedo ou mais tarde, seremos compelidos a abandonar a nossa carcaça material e vivermos como espíritos. E que há a possibilidade, sempre existiu, de nos comunicarmos com o plano físico. E os espíritos vêm, desde sempre, se comunicar com os homens. E daí surge a questão para o emérito codificador. Quem são esses espíritos? E com o objetivo que ele lá deixa registrado no Livro dos Médiuns, com o objetivo de tornar essa tarefa segura, de imprimir a seriedade e a dedicação e o zelo que ela exige, ele vem nos ensinar quem são esses espíritos. E está aí o porquê desse estudo, quando ele divide em 3 ordens. Está aqui, meus amigos, o critério de que ele se vale para
classificar, para montar essas três ordens. No grau de adiantamento dos espíritos, nas qualidades que esses espíritos adquiriram e nas imperfeições ainda existentes. Mas ele também deixa claro, no Livro dos Espíritos, que essa classificação tem a finalidade didática, de tornar clara e de fácil assimilação a compreensão da ordem moral dos espíritos. De modo que não podemos encará-la como uma realidade absoluta. Pois bem, ao Marco, na última semana do mês passado, no último sábado, do mês passado, ele se encarregou do estudo da terceira ordem, espíritos imperfeitos. A segunda ordem, bons espíritos, nós vamos estudar hoje. E a primeira ordem, espíritos puros. Pois bem, então o Marco traçou aqui, de maneira muito interessante, esse estudo sobre os espíritos imperfeitos. Ele falou das características: predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho e egoísmo, supremacia das paixões, intuição de Deus, mas sem a sua compreensão, e dentre outras mais. Falou aqui das classes. A 10ª classe, espíritos impuros, inclinados ao mal, oferecem sempre pérfidos conselhos, têm sempre a intenção de nos desencaminhar da senda do bem. Enganam as pessoas, ludibriam, induzem os encarnados à perdição, possuem uma linguagem trivial e grosseira, nunca conseguem sustentar o papel sério sem se traírem. Encarnados são propensos a todos os vícios, geradores das paixões vis e degradantes. Pois bem, 9ª classe, espíritos levianos, são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros, se miscuem em tudo, se metem em tudo, gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Dispõem de alguns conhecimentos, por vezes amplos, mas, em função do orgulho, se creem possuidores de um conhecimento maior do que verdadeiramente o têm. Não sabem tanto quanto presumem saber. Seus conhecimentos, na verdade, estão mesclados com erros muito poupudos, muito significativos. 7ª classe, espíritos neutros. Nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Pois bem, e aqui entra a segunda ordem. Esse é o texto que está lá no Livro dos Espíritos, que nós vamos ler aqui, como sempre o fazemos, tanto no Evangelho quanto no estudo dos Livros dos Espíritos. Começa na questão 107, quando ele vai traçar as características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o finito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte inefável de ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Como espíritos, na condição de espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal,
protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho, rancor, inveja, o ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertence os espíritos do bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles han sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Podem ser divididos em 4 grupos principais. Aí vamos ao primeiro, que é a 5ª classe. Espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhe prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. 4ª classe, espíritos sábios. Distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. 3ª classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem limitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. E a 2ª classe, a última classe da 2ª ordem, espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então, nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Pois bem. E aqui vamos começar a reunir as principais características em cada classe da ordem bons espíritos. Espíritos benévolos. Bondade como qualidade dominante. Apraz de prestar serviços aos homens e os proteger. Tem ainda limitados os conhecimentos, maior progresso moral que intelectual. Ora, eles têm a bondade como a qualidade dominante. Ou seja, já há nesses espíritos, de forma consolidada, a satisfação pelo bem, pela prática do bem. Então, sempre encontram ocasião de praticar o bem. Sempre encontram ocasião de, identificando as circunstâncias e os fatos, escolherem com precisão e com clareza a melhor atitude a tomar. Já tem o Evangelho de Jesus consolidado na consciência. Sabem o que é certo e o que é errado. O que é devido e o que é indevido. É isso? Não têm ainda conhecimentos muito profundos, mas já sabem amar ao próximo, favorecendo sobremaneira o progresso da humanidade. Quando a nossa ciência, a nossa filosofia se lança às indagações sobre formas e meios de melhorarmos o quadro calamitoso que nos assola,
eles têm a resposta de maneira muito simples. Fazem sempre o bem quando têm ocasião de fazê-lo. Não se omitem. Maior progresso moral que intelectual. Apraz-lhe prestar serviços aos homens e os proteger. É sempre assim. Não satisfaz mais a esses espíritos cuidar exclusivamente de seus interesses pessoais. Porque quando estamos envenenados pelo orgulho e egoísmo, colocamos sempre em primeiro, em segundo e em terceiro lugar os nossos interesses. Para esses espíritos, não. Eles sempre se preocupam com o interesse do bem e da justiça. Pois bem, quarta classe, espíritos sábios. Distingue-se pela amplitude de conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas. Encaram a ciência sob o ponto de vista de sua utilidade. Não são dominados por paixões inferiores. Aqui nessa categoria nós encontramos os grandes missionários do conhecimento. Mas é necessário critério quando avaliarmos. Por quê? Existem muitos que se lançam a essa nobre tarefa. Mas esses espíritos perseguem esses objetivos com o exclusivo propósito de favorecer a humanidade. São os missionários no campo do conhecimento. Albert Schweitzer, Fleming, seja no campo da medicina, no campo da filosofia, no campo da física, no campo da química, eles estão sempre com o objetivo de favorecer o progresso da humanidade. Não são dominados por paixões inferiores. Ou seja, a vaidade e o orgulho não constituem móveis na vida desses espíritos. Porque na nossa enfermidade espiritual, nós buscamos a ciência para que ela nos favoreça. Não vemos isso nas áreas do conhecimento? Como exemplo, a justiça. Não vemos exemplo de que, às vezes, na justiça, lá estão homens que têm encargos pesadíssimos, mas se valem do conhecimento, em primeiro lugar, para favorecerem a si próprios? Os espíritos sábios, eles se entregam à tarefa em favor do próximo, em favor da humanidade. Tem uma história belíssima, belíssima. Eu me esqueci o nome do cientista. Que ele era um dos pioneiros no estudo da energia nuclear. E no auge da Segunda Guerra Mundial, como as potências em litígio se lançavam na tentativa de controlar a energia nuclear para utilizá-la em favor da destruição em massa, Hitler conseguiu, através dos seus organismos militares, capturar esse cientista. Quem conhece essa história aqui? Conhece, João? E o ameaçou. Ameaçou a ele e a sua família de que, se ele não trabalhasse em favor da Alemanha, do Terceiro Reich, ele seria assassinado, ele e sua família. Joseph Goebbels. Obrigado, amigo. Joseph Goebbels. E ele não titubeou, recusou-se a oferecer o seu conhecimento e o seu concurso à sanha da Alemanha nazista. Ele e sua família foram assassinados. Quer exemplo maior de abnegação e de interesse em favor da humanidade do que nos deu esse nobre espírito? Pois bem, não são dominados por paixões inferiores. Rapaz, como o tempo passa rápido. Terceira classe, espíritos de sabedoria. Qualidades morais de ordem mais elevada. Capacidade intelectual que lhes faculta juízo sobre homens e coisas. Juízo reto e preciso sobre homens e coisas. Então, porque confundimos muito o conhecimento e o intelecto, porque na maioria das vezes eles são motivo de satisfação do nosso orgulho. Para esses espíritos, não. Eles têm a inteligência em favor do bem, em favor do evangelho. A inteligência é um meio, é uma ferramenta de que eles se valem
para a promoção do próximo, para a promoção da justiça. Então, são espíritos que já conquistaram amplíssimos patrimônios de ordem moral. Espíritos que já passaram por experiências dolorosas em eras longínquas e que aprenderam a amar, aprenderam a perdoar, aprenderam que as contingências do plano físico constituem material evolutivo, ou seja, constituem providência divina em favor do nosso progresso, as dificuldades e os sofrimentos. Ainda ontem eu estava reunido e tive num grupo e uma das pessoas relatava a dificuldade que uma conhecida dela estava passando, porque teve um bebê prematuro, 5 meses. E nessa semana o bebê ganhou alta do hospital. Aí a gente fica satisfeito, a história teve um final feliz. Aí a pessoa comentou, mas muito sofrimento, muita dificuldade. Mas eu perguntei de mim para mim naquele momento, como saiu essa mãe e esse pai dessa experiência difícil, dessa experiência áspera de você conviver com um bebê que está lá na UTI durante um largo período, quando a expectativa é que ele já pudesse adentrar-se no quartinho dele. Com certeza ela saiu daquela experiência mais forte, mais consciente, na certeza de que os bons espíritos nos ensinam que a dor, ela é uma amiga, que vem nos ensinar sobre as verdades eternas. Segunda classe, espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade, linguagem digna, elevada e sublime, noções mais exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo. Reencarnados, assumem missão de progresso e oferecem o tipo de felicidade a que podemos aspirar. Então aqui podemos nos lembrar de Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Emmanuel. Não é? Tem ciência, tem amplíssimos conhecimentos, tem a sabedoria e a bondade. Tem uma linguagem digna, elevada e sublime, vez que sempre nos vem orientar a respeito do bem, a respeito da necessidade urgente que temos de nos renovar. Como diz Emmanuel na sua obra, esses espíritos já se cansaram há muito tempo do material empobrecido do mundo físico. No sentido de que as ilusões do mundo físico já não os perturbam. As facilidades e ilusões. Tem noção exata sobre as coisas do mundo incorpóreo. Podemos lembrar de Sócrates, que falava com tamanha eloquência em Atenas sobre o espírito imortal, sobre a reencarnação. Falava já aos cidadãos atenienses sobre a responsabilidade que eles tinham em relação ao futuro. Não tinha medo da morte. Está lá nos diálogos de Platão, quando os oficiais do Estado grego vinham para cumprir a sentença, ele que contava com inúmeros amigos nos círculos de poder mais expressivos da cidade, vamos, Sócrates, fujamos. Temos totais condições de permitir que você possa evadir-se dessa pena infame. Ele responde, não, meu amigo. A morte é uma transição. Não se preocupe comigo, se preocupem com vocês que permanecem aqui. Eu sei que vou para um lugar melhor. E vou com a consciência tranquila porque cumpri o meu dever. E ainda vai e consola sua esposa e os seus filhos que choravam amargamente diante da proximidade da pena de morte. Pois bem, tem aqui... Reencarnados assumem missão de progresso e oferecem o tipo de felicidade a que podemos aspirar. Então, esses espíritos encarnam sempre com o propósito de trabalhar pela humanidade. Então, vamos buscar então na questão 622 do Livro dos Espíritos, que eu trago aqui para a nossa reflexão.
Questão 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente, responde as entidades redimidas. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, a missão desses espíritos é revelar aos homens as leis de Deus. Através do seu exemplo, através de seus testemunhos, que são sempre belíssimos. Eles dão testemunhos de renúncia, de amor ao próximo, de perdão das ofensas. Corporificam o Evangelho em ação, oferecendo-nos um painel seguro do que nos cabe procurar, perseguir. São austeros, porque sabem que nós não podemos nos iludir com as facilidades. Afinal, temos em nosso desfavor a ignorância, por vezes o egoísmo e o orgulho. Daí a necessidade de estudarmos sempre, de nos integrarmos aos círculos da fé e do estudo com dedicação sem melindre. Até me lembro de uma situação, foi lá em 1999. Era meu início aqui no Centro Espírita, fiz o curso de passe. Maravilha. Mas eu tinha um problema. Meu futebol, 2 da tarde, sábado. Aí eu pensei comigo, falei, Jesus não há de se incomodar se eu jogar bola e dar passe. Tá bom, solução salomônica, eu jogo meu futebol e vou dar passe. Aí, não titubeei. Joguei meu futebol, saí desesperado, porque o futebol era 2 horas. A reunião aqui começava às 4. Então, 2 horas, o futebol terminava 2h30. Aí eu tinha que sair de lá do Barreto, correr feito um doido, chegar em casa, tomar banho, botar a roupa, vinha de bermuda, não vinha de calça jeans. Chegava suado, arfando e me postava lá no fundo do salão. Agora eu vou cumprir minha missão com Jesus. Aí eu fiz uma, fiz 2, na terceira topei com o João. João me olhou sério, eu suado, desviei o olhar, claro. Não falou nada, que bom, sorte a minha, né? Minha consciência já estava me acusando. Na semana seguinte, a Madalena veio e falou, essa história de chegar depois da palestra para dar passe não tá certo, não. E eu falei, tá certo. Aí deixei o futebol para lá, mas, enfim, você vê a necessidade de nós estudarmos. Eu estou narrando essa história porque tem cabimento. Eu sair do futebol, suado, tomar banho, chegar depois da palestra para dar passe? Não pode ser assim, estava errado, né? Então a necessidade que a gente tem de ter humildade, de reconhecer que o estudo e as diretrizes que são traçadas têm um motivo, têm uma causa. O Centro Espírita é um hospital, onde espíritos enfermos acorrem aqui para receberem tratamento dos espíritos superiores. E eles contam conosco, nós somos material de auxílio. Daí, quando somos chamados à ordem, não somos chamados à ordem em função pura e simples da disciplina. É porque a disciplina oferece circunstâncias fundamentais para a boa execução das tarefas dessa casa. Graças a Deus, naquele momento, eu não fiquei melindrado. Me vi um pouco frustrado porque eu não queria deixar de jogar futebol no sábado, mas justíssimo. Temos que ter consciência. E a consciência que nós adquirimos fica mais fácil quando temos a oportunidade de ver a vida desses espíritos, que não se iludem com o material depreciado do mundo. Perdemos muito tempo com coisa nenhuma. Deixamos que coisa nenhuma nos atormente, quando tudo na vida nos convida à reflexão, ao trabalho, a encarar com coragem as dificuldades. Pois bem. E aqui estão reunidas as características, em resumo, dessa segunda ordem.
predominância do espírito sobre a matéria. Ou seja, eles vivem como espíritos. Vivem já em função dessa realidade. Não lhes preocupam, não lhes atormentam as questões menores de ordem material. Essas questões são material de evolução, de progresso. Não quer dizer que eles são aqueles antigos religiosos que, num ideal nobre, mas ingênuo, se refugiavam nos monastérios. Eles vão ao mundo e trabalham diante da dor, diante das dificuldades. Aliás, vem um filme aí que eu acho que nós temos que ver, a Irmã Dulce. Não é? Já está, né? Enfim, vivem como espíritos. Em função da vida imortal deles, e não dessa vida que eles têm quando encarnados. Desejo no bem, uns têm ciência, outros a sabedoria e a bondade, reúnem o saber sempre a qualidade moral, ou seja, o saber e o conhecimento é sempre uma ferramenta para a conquista de valores legítimos, não para a satisfação do ego. De acordo com o grau de evolução, conservam traços da existência corporal, na forma e na linguagem. Compreendem Deus e o infinito, compreendem que Deus é a inteligência suprema e que Ele sempre nos convida à felicidade. E se nós não somos ainda felizes, por nossa exclusiva responsabilidade. Gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Ou seja, eles têm a plena noção que não lhes cabe apenas fazer o bem, cabe também agir para que o mal não se propague. Não se omitem. Como espíritos suscitam bons pensamentos. São os espíritos que estão ao nosso derredor. Mas sabemos nós, os espíritos nos ensinam, a codificação nos ensina com solar clareza que a lei da sintonia preside esses fenômenos. O que é isso dizer? Que não adianta nós nos enclausurarmos em pensamentos pessimistas, não adianta que nos enclausuremos em pensamentos de egoísmo, de irritação. Nós vamos atrair espíritos que estão nessa faixa de vibração. Eles lá estão sempre ao nosso lado, mas lhes falecem meios de agir quando nós preferimos outra ordem de estado mental. Pois bem. Protegem-nos em nossas atividades. Aqui vale o mesmo raciocínio. Para que tenhamos a proteção, porque Deus é misericórdia e amparo, temos que também ter vigilância. Não adianta acreditarmos que por um poder mágico e miraculoso seremos sempre protegidos, se não fazemos por onde. Não é isso? Tem até uma fábula da Índia que diz que um homem, conversando com o sábio, ele falou, olha, fique tranquilo porque Deus está no comando e Ele sempre provê as nossas necessidades. E o homem, persuadido dessa lição, quando na rua veio um elefante com um homem em cima. E o homem falava, sai da frente, que o elefante perdeu o tino. E ele, não, Deus está no comando. Ele prosseguiu. Quase que o elefante atropelou ele, puxou ele, coisa e tal. Aí ele foi depois conversar com o mestre e falou, olha, não entendi porque eu ia morrer se não fosse o outro amigo. Mas Deus estava lá na voz do rapaz que te orientava a você sair da frente do elefante. Então, vigilância, sempre vigilância. Encarnados são bondosos e benevolentes. Não experimentam ódio ou rancor. Enfim. E no fim, para terminar, tem uma fábula também no livro da Joana, uma história, que diz que um jovem procurou um velho e sábio israelita. E, audacioso, lhe fez uma proposta. Disse, olha,
Se de fato o conhecimento que tem na Bíblia é legítimo, creio que você terá como me ensiná-lo todo ele, enquanto perdurarem as minhas forças, enquanto eu me manter de pé numa perna só. E ele indagou ao sábio: és possível que tu me ensines todos esses conhecimentos que estão na Bíblia? E o sábio hebreu disse: não, impossível. Aí ele foi embora. Ele procurou outro sábio, ainda de maior renome e de maior expressão moral, e repetiu a questão a esse outro sábio hebreu. E ele, já esperando que o sábio repetisse a mesma resposta, ele se surpreendeu quando o sábio disse: posso. Aí ele, aturdido, arregalou os olhos e falou: mas como? E o sábio falou: ponte em posição. Aí ele colocou-se em posição. Aí o sábio falou: ama. Aí ele: mas só isso? Tudo que está lá e o restante? Tudo que está na Bíblia é para que nós aprendamos a amar. Ama. Que possamos então prosseguir na nossa caminhada com o amparo dos bons espíritos, do Consolador, que é um roteiro de luz e que nos oferece o caminho seguro para a nossa redenção. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Ó Mestre querido, abençoa o nosso esforço continuado de renovação, de luta, para mudarmos de categoria, saindo das classes menos esclarecidas para uma classe mais esclarecida, com um patrimônio espiritual mais próximo do ideal. Possamos continuar, Senhor, estudando para praticarmos a caridade, o amor, agindo com benevolência, utilizando a sabedoria do Evangelho, possamos unir os pensamentos agora, já com esse propósito de fazer o bem, de ajudar as pessoas doentes, que sempre estão nos nossos pensamentos, para ajudarmos também os desencarnados necessitados. São tantos aqui, Jesus, que vêm em busca do conhecimento, por terem desencarnado sem contato com as verdades eternas do Evangelho, sem ter contato com essa doutrina abençoada que tanto nos esclarece. Possamos unir os pensamentos, desejando para eles que estão conosco, aqui dentro, os que ficaram lá fora, distantes, sem coragem de buscar a verdade, nós possamos orar por eles, fazer-se espargir essa energia, essa luz que está aqui dentro, para além das fronteiras da nossa casa espírita, tocando esses espíritos nos corações, nas consciências, ajudando-os a despertar para essas verdades que já tocam nossas mentes, já nos fazem mudar de vida a cada momento. Queremos, Senhor, aproveitar a nossa reencarnação, fazendo mais, aprendendo mais, trabalhando muito, ajudando na implantação do reino de Deus na terra, no reino do amor. Obrigado, Senhor, que nós possamos iniciar a tarefa do passe. E ali, na sala de passes,
possamos receber as energias que nos faltam ainda. Fica em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.